momento de culto do domingo à noite. Efésios capítulo 2, é o texto que nós separamos para hoje. Na semana passada nós fizemos a leitura do 1 ao 10 e fomos só até o 3, devido à grandiosidade do conteúdo que estava presente nesses versículos. Eu espero poder terminar, pelo menos até o versículo 10, para que a gente também possa andar aqui na exposição do conteúdo desse livro da Bíblia. Efésios capítulo 2, eu vou ler, começando no versículo 1, indo até o versículo 10, e assim nós iremos prosseguir para esse momento de estudo da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, nesse trecho, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, não de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Versículo 10, toda a igreja juntamente comigo, vamos lá? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Muito bem. Fazendo algo que é didático, para que a gente possa aqui se situar dentro do contexto dessa carta, nós falamos assim, não exaustivamente, mas mais completamente dos 3 primeiros versículos da semana passada. Eu não vou ter chance de repetir aquilo que nós falamos de maneira completa, mas apenas 2 pontos da semana passada eu gostaria de trazer à mente aqui de vocês, para que o contexto desses versículos fique claro. Nós começamos dizendo a respeito do estado que o homem vivia em Cristo Jesus. E a profundidade desse estado que a Bíblia chama de morte não tem nada de metafórico, não tem nada de figurativo, mas é a expressão real da situação que o homem gozava diante de Deus por causa do pecado. Pecado nessa situação, meus irmãos, isso não foi dito na semana passada, mas é uma aplicação que nós podemos ver hoje. Pecado é uma condição. Todas as vezes que nós falamos de pecado, nesse contexto, nós não estamos falando de atos, mas nós estamos falando de uma condição que escraviza o coração do homem para produzir aquilo. É exatamente por isso que no versículo 1 você vai dizer, ou melhor, você vai ver escrito: estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Isso significa que estar nos delitos e pecados é como se Paulo estivesse se valendo da figura geográfica. É dizer, vocês estavam num lugar que só poderia acontecer isso. Vocês estavam presos a uma situação da qual só poderia sair delito e pecado. Estar morto, portanto, nos delitos e pecados é uma condição, é um estado no qual o homem está. O homem pecador pratica aquilo que é próprio da profundidade da escravidão na qual ele está inserido. E é exatamente por aí que o apóstolo Paulo vai caminhar. Essa escravidão consistia em mente e coração e mãos. É colocar em prática tudo aquilo que estava dentro do coração. Os versículos 2 e 3 falam a respeito disso. É andar segundo o curso deste mundo, é andar segundo o príncipe da potestade do ar, é andar segundo as inclinações da nossa carne, fazer a vontade da carne
pensamentos. Nesse contexto, nós falamos que quando nós, ao nos justificarmos quanto a algum gosto pessoal, dizemos, faço isso porque gosto, nós não estamos dando uma resposta atravessada, nós não estamos dando uma resposta simplista, mas nós estamos dando uma resposta verdadeira. Essa é a única resposta que nós podemos dar diante dos nossos gostos, certos ou errados. Fazemos isso porque queremos. O homem que está debaixo dessa condição é alguém que vive escravizado a si mesmo, alguém que só consegue fazer aquilo que deseja, e deseja aquilo que é mal perante o Senhor. Isso foi explorado na semana passada. Primeiro ponto. O segundo ponto é o que Paulo fala a respeito desse estado estando no passado. Os versículos 2 e 3, quando descrevem esse estado, colocam todos os verbos lá atrás, dizendo, nos quais andastes outrora. No versículo 3, nós éramos filhos da desobediência, entre os quais nós andamos outrora. É colocar isso no passado, é não ser hoje guiado por isso. Hoje, se nós fazemos alguma coisa, isso é prova de que nós estamos lutando contra o querer que antes nos escravizava, mas hoje não mais. O Filho de Deus não diz que faz, porque a única alternativa que ele tinha era fazer. O Filho de Deus verdadeiro não diz que fez alguma coisa porque foi impossível de resistir. O Filho de Deus verdadeiro não é guiado meramente por aquilo que ele quer, por aquilo que ele deseja no momento, mas ele hoje consegue lutar contra essa escravidão. Cristo quebrou os grilhões que nos mantinham presos a esse estado. Isso é passado. Isso foi dito no final do nosso sermão, na semana passada, e a aplicação imediata dessa questão é justamente o seguinte: é nós olharmos para dentro de nós e percebermos o que é que nos leva a fazer o que fazemos, o que é que nos leva a agir como agimos, pois não cabe dizer que são consequências de espontaneidade de personalidade. Não é dizer, eu faço isso porque é da minha personalidade. Não, é fazer isso porque é do meu estado, mas hoje eu não sou mais assim. Não existe nada que me prende ao pecado de forma inseparável. Eu era assim, hoje eu não sou mais. Eu luto para não ser. E a ideia da luta é justamente o que Paulo vai dizer lá no capítulo 6, mas antes de nós chegarmos lá, cabe-nos afirmar aqui justamente isso. Hoje, o homem transformado em Cristo Jesus consegue lutar contra si mesmo. Nós vemos muita gente justificando as suas ações, dizendo, foi irresistível. Me apareceu uma oportunidade e eu não consegui lutar contra ela. Me apareceu uma chance, a única escolha que eu tinha era agarrar a chance. Em Cristo Jesus, essa não é a sua única chance. Mas, irmãos, talvez o de mais grave existe nesses 3 versículos é justamente o que Paulo afirma sobre o alcance desse estado. Quem é que vivia assim? A Bíblia diz, todos nós, todo ser humano vive debaixo dessa escravidão. Nós temos explorado isso constantemente em todos os trabalhos de doutrinação da nossa igreja, porque há um pressuposto falso difundido pelo nosso próprio coração e pela nossa própria forma de enxergar a vida, que diz respeito justamente a enxergar a nós mesmos como centro da existência, como centro da criação e o alvo último de todas as coisas. Nós vivemos para nos agradar porque nós achamos que é para isso que nós existimos. Mas a palavra de Deus coloca um ponto final nisso em Cristo Jesus. E é exatamente por aí que você vai colocar no mesmo texto que nós lemos essas ideias da condição. No versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3, nós tivemos Paulo descrevendo a profundidade do estado. Mas no versículo 4, a palavrinha é mas. Ou seja, era assim. Mas em Cristo Jesus, as coisas agora são diferentes. E antes de nós adentrarmos aqui nesse versículo 4, cabe perguntar também, você consegue enxergar esse mas dentro da sua história? Ou você hoje ainda é uma pessoa que só se guia por aquilo que deseja, por aquilo que quer? O seu querer exerce que tipo de influência dentro das suas ações? A sua vontade, e aqui eu não estou falando de vontade no sentido de plano, mas vontade no sentido de desejo mesmo, de querer. O que é que o seu querer tem te levado a fazer hoje em dia? Você já aprendeu a lutar contra ele? Você já sabia que em Cristo Jesus você tem hoje uma outra escolha que não pecar? Pois é isso que a palavra de Deus vai nos dizer no dia de hoje.
Um pregador chamado Edgar Glenn, que é um pastor americano, disse o seguinte: se você é um cristão, a sua palavra preferida na Bíblia é mas. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós percebemos que o amor de Deus está justamente em nos livrar da escravidão de nós mesmos. Deus não nos salvou em Cristo Jesus para que nós continuássemos a guiar a nossa vida. Não é o meu sonho, não é a minha vontade, não é o meu querer, não é a minha carne, mas agora é o que Cristo deseja, é o que Cristo faz que norteia a minha vida e a minha existência. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, é assim que o versículo 4 começa. E essa misericórdia, meus irmãos, é justamente demonstrada no ato da salvação. Paulo diz que Deus é misericordioso porque Ele nos tirou desse estado, porque Ele tirou os seus filhos da escravidão deles mesmos. E isso significa que a primeira lição que nós vamos aprender hoje é que tomar as próprias decisões é um engano mais bem elaborado da história da humanidade desde a queda. O pecado colocou na sua cabeça que você tem escolha, que você tem poder. Isso não é verdade. E isso não é verdade em nenhum setor da humanidade. Por quê? Porque se você lembrar da história de Gênesis, você vai perceber que quando Deus criou o homem, Ele não tinha um correspondente do sexo feminino para o homem, mas Ele tinha correspondentes femininos para todos os animais. E vocês sabiam que Adão, quando ele nomeou todos os animais lá em Gênesis 2, ele só fez isso porque ele estava tentando achar uma filha para ele? Todos os bichos ganharam os nomes que eles têm porque o homem estava em busca da sua mulher. E na língua hebraica isso faz mais sentido, por quê? Porque quando você vê a história de Gênesis 2 sendo citada, você percebe que a palavra usada para homem lá é ish. Ish em hebraico, como a gente diz, homem. E quando o homem olhou para a criação, ele estava procurando a sua Ishá, ou seja, a sua mulher. E ele começou a ver toda a criação passando diante dele, mas ele não encontrou a sua fêmea. E quando Deus viu que não existia uma fêmea ainda, uma Ishá para o homem, que no caso de Gênesis 2 está traduzido como varão e varoa, o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus fez o homem adormecer e, a partir de uma das suas costelas, Deus criou a Ishá, a varoa. E quando o homem acordou, ele viu a mulher e disse: essa é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne, vai se chamar varoa, Ishá, porque ela foi chamada do varão. Só que ao mesmo tempo, quando o homem caiu, de quem foi a culpa? Do ponto de vista de Adão, foi da Ishá. E sabe por que ele foi da mulher, da varoa? Porque aquela foi a maneira de o homem expressar agora, nesse novo estado que ele vivia, a ideia de que ele, no lugar de Deus, faria diferente. Deus, está vendo o que é que o Senhor fez? Se eu tivesse escolhido, eu faria uma história diferente. Eu acredito que isso é uma verdade quando a gente pensa não só na história da humanidade, mas também na nossa própria história. A gente olha todos os capítulos do livro da nossa vida, que não é o livro da vida de Deus, mas se a nossa vida fosse registrada em livro, conforme as palavras do Salmo 139, você pensaria: bom, esse capítulo da minha vida, eu não sei o porquê da existência dele. O tempo passou e eu ainda não consegui entender por que eu passei por isso. Então, se eu fosse Deus, eu faria essa história de uma maneira diferente. Ou então, o cenário atual, pense em tudo aquilo que você está vendo ao seu redor e imagine o seguinte: se eu fosse Deus, eu faria isso. Se eu fosse Deus, eu escolheria esse capítulo, essa história, esse momento, porque eu faria diferente. Essa é a expressão do pecado, da morte, da rebeldia do pecado que existe dentro de você e de mim. Irmãos, quando o homem foi criado, não existia escolha. O que existia era um ser criado para obedecer a Deus. Quando esse homem resolveu por si mesmo não mais obedecer a Deus, o homem caiu. E o mundo que nós vivemos está aí para ser a expressão máxima do argumento de que escolher a própria situação, o próprio caminho, não é uma coisa boa.
mas é o que o homem diz por ele mesmo que é verdade. Isso não é bom. Escolher não é bom. Dizem que é, mas não é. E existem alguns argumentos que alguns gênios de vez em quando dão, é mais ou menos assim. Quando Deus criou o homem, Deus não queria um robozinho. Por isso Deus plantou no homem a possibilidade dele cair. Olha, se o homem não tivesse caído, a Bíblia não existiria, nós estaríamos ainda no jardim do Éden. E falando bem francamente, eu não trocaria o jardim do Éden pela vida que eu tenho hoje. Eu não trocaria o jardim do Éden pelo mundo que eu conheço hoje. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Em vez de viver uma vida diante de Deus, o homem preferiu inventar a sua própria regra. Ser o seu próprio Deus. E quando Deus percebeu que isso era verdade, ele disse: não tem espaço para dois deuses nessa criação. E ele tirou o homem do jardim do Éden. Escolher é o maior dos enredos do pecado dentro da sua vida, dentro da minha vida. Nós estamos como nós estamos, irmãos, porque nós resolvemos escolher. Porque quando as situações são colocadas para nós, aquilo que Deus quer como ideal e aquilo que eu desejo são duas coisas diferentes. E isso causa um conflito moral na minha cabeça. Qual é melhor? A vontade de Deus ou a minha? O que eu quero e o que Deus quer. E é exatamente por isso que Deus foi rico em misericórdia. Porque a obra da salvação é uma obra que nos faz, segundo o versículo 6, assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso significa que a salvação é você pegar aquele ser caído, aquele ser escravo do pecado, aquele ser que se destruiu e trazê-lo de volta para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. É colocar um homem que deseja o pecado na presença do Rei dos Reis, na presença do Senhor dos Senhores. Isso é um milagre. Isso é um milagre porque um homem, se ele for honesto na análise que ele faz dele mesmo, ele percebe que ele não tem condição de olhar na cara do Deus Criador, do Santo, dos Santos, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas é isso que a salvação é trazer o homem de volta à comunhão com Deus. E isso se faz pela transformação, meus irmãos, da inclinação do coração e da mente que o homem tem. Isso vai ser dito mais para frente, mas por enquanto, veja aquilo que o texto diz. Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus e nos fez assentar nos lugares celestiais para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, a maior prova de que Deus é bom, segundo a Escritura, é que Ele não deixa você, se você é um filho dele verdadeiro, entregue ao que você quer e ao que você deseja. A bondade de Deus se manifesta num coração que não mais quer escolher outra coisa a não ser a vontade de Deus. Escolher não é o melhor caminho. Escolher é uma falsa sensação de poder que disseram para você que você tem, mas você não tem. Outra prova que nós podemos dizer é a situação política do nosso país. Nós elegemos um governante. E eu quero dizer para você, quando a gente diz nós elegemos um governante, algumas pessoas vão dizer: peraí, mas eu não votei, mas não foi nela que eu votei, não foi nesses caras que estão aí que eu votei. E é exatamente aí que está a falácia do argumento. Democracia não é uma palavra que significa, entre outras, poder popular. Mas foi o seu candidato que ganhou as eleições? Mas não avisaram você que você tinha poder? Esse aqui é um problema. Na democracia, você só exerce o seu poder se outras pessoas votarem na mesma pessoa. Se outras pessoas escolherem o que você escolheu. Porque senão, você vai ser contado entre o povo que elegeu, mesmo sem ter eleito ninguém. Não existe essa coisa da gente se eximir da responsabilidade que nós temos na democracia. Por quê? Pode ser que eu não tenha o gosto de dizer que o meu candidato ganhou. Mas foi o povo que colocou os apoiadores governantes. Você não pode dizer: não fui eu. Foi você sim, foi o povo. Então, não acredite nessa história de poder. Olha, não tem coisa mais frustrante do que você ir num restaurante. Tipo assim, às vezes o pastor acaba se prolongando um pouquinho na pregação, você
sai de casa às 7 horas e pouquinho, falando assim, não, hoje eu vou sair de casa, hoje eu estou animado para fazer um jantar. Aí o pastor se prolonga um pouquinho na pregação, e você sai da igreja dizendo assim, eu vou ter que comer fora, porque não vai ter tempo de preparar o jantar. Aí eu vou no restaurante e eu pergunto assim, vejo o menu, vejo lá as opções, eu digo, eu quero esse prato. Aí o garçom diz, mas esse aqui não tem. Esse aqui não tem. Eu quero desse jeito, mas esse ingrediente aí, que era chave na preparação do prato, acabou. É frustrante, mas te colocaram ali uma lista de opções que, entre aspas, estavam as escolhas que você podia fazer, e justo o que você faz não tem. O que tem Netflix em casa sabe um pouquinho disso também. Porque, eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas quando eu comecei a assinar Netflix, eu fiquei muito feliz, porque a promessa que me foi feita era assim, você agora nunca mais vai passar vontade de assistir nada, porque todos os seus filmes, todas as suas séries, todos os seus documentários estão lá, e você pode assistir o que você quiser, na hora que você quiser. Eu achei aquilo maravilhoso, porque uma das coisas que a gente vê na televisão hoje, a gente vira os canais e não acha nada. Tem 100, 200 canais à disposição, e nenhum desses 200 tem coisa que você gosta. Aí a Netflix veio para salvar a sua vida, e eu cometi esse ato. Eu convidei um amigo meu para fazer a estreia do Netflix na minha casa. Aí ele falou, o que nós vamos assistir? Eu falei, qualquer coisa, porque agora eu tenho Netflix, eu assisto o que eu quiser. Aí ele falou, então põe o filme tal aí. Escrevi lá no buscador, adivinha o resultado? Não tinha. Aí esse amigo meu falou, então faz o seguinte, vamos ver deu um segundo nome de filme lá, eu procurei, não tinha também. Aí ele falou um terceiro, e esse terceiro também não tinha. Aí ele falou, mas para que você assinou esse negócio aí, você não tem nada? E eu me senti traído naquele momento, eu confesso para você, porque foi uma propaganda nossa. É legal a gente se sentir com o poder na mão, né? Eu decido o que eu quero, eu pauso o filme quando tocar a campainha, quando tocar o telefone, eu não perco nenhum momento. Só que tem um problema, se a sua escolha não tiver no banco de dados disponível lá, você não vai assistir, simples assim. Você pode até ligar lá falando que você está pagando, você tem direito, mas se não tiver lá, não vai assistir. Só que a propaganda é uma coisa interessante, né? Assista e você poderá assistir o que você quiser. Essas são todas as promessas que o mundo faz para a gente. É aquela coisa que você pode escolher, você pode fazer aquilo que você quer. Você consegue porque você tem o poder. E a Bíblia diz, nós não temos esse poder. Nós não temos esse poder porque nós estamos escravos. Nós não conseguimos parar de fazer o que nós queremos fazer. Então, o sentido dessa escravidão, irmãos, não é que às vezes a gente faz coisa errada. Não é que às vezes a gente escolhe errado. Mas o texto disse, nós estamos escravos das escolhas erradas. Nós não fazemos nada que não seja escolher errado. Esse é o padrão do ser humano segundo a Bíblia. É por isso que a gente diz que o ser humano é mau, segundo a Bíblia. É por isso que a Bíblia diz que o homem está morto. Ele não consegue escolher nada que não seja desagradável a Deus. Nada. ênfase no termo, nada. Só que Deus, na sua bondade, nos livra desse estado. E essa é a grande mensagem do Evangelho. Você não é mais escravo de si mesmo se não estiver em Cristo Jesus. Por isso que torna o Evangelho tão glorioso. É Cristo dizer para você, agora você tem uma nova oportunidade de não mais ceder ao que existe dentro de você. Agora você não é mais escravo da vontade. Agora você poderá dizer, eu consigo resistir, eu consigo vencer, eu não sou escravo, porque Cristo me deixou agora livre. Essa é a grande mensagem do Evangelho, a primeira delas. E aí vem a segunda parte, os versículos 8 a 10. Nesses minutos finais que nos restam aqui, irmãos, eu gostaria de me deter nesses 3 versículos finais. E a primeira coisa que eu já gostaria de antemão de dizer é que o versículo 8 é muito conhecido. O versículo 8 é citado N vezes por nós que fazemos parte de igreja, que lemos a Bíblia, e nós estamos cansados de dizer que nós não somos salvos pela graça, ou melhor, pelas nossas obras, e sim pela graça. E é isso que o versículo 8 diz. E o versículo 8 só está dizendo isso porque como é que um ser que vive escravo de si mesmo consegue reclamar alguma coisa diante de Deus? Ele não consegue. Por isso que nós somos salvos pela graça.
Se eu me esforçar muito, eu não vou conseguir, porque eu não vou parar de desejar aquilo que é mal e aquilo que é meu dentro de mim. É por isso que a salvação é pela graça, é um dom de Deus pela fé. Agora, o grande negócio desses versículos finais, meus irmãos, é justamente a questão das obras. Porque eu não sei se você falou, mas o nosso conceito de obras é um conceito um pouquinho diferente daquilo que a palavra de Deus diz. Porque a gente costuma dizer que não são as boas obras que nos salvam, e sim a graça. Mas veja com muita atenção o que os versículos 9 e 10 dizem. Primeiro, o versículo 9 diz: é dom de Deus, é o versículo 8 está falando, não de obras. E aí o versículo 10 vai falar assim: pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, tem uma diferença. Boas obras eu só faço em Cristo. Fora de Cristo só existe obra. O que quer dizer com isso, meus irmãos, é que a salvação nos dá a graça de fazermos coisas que Deus aceita. Sem termos sido salvos, sabe o que Deus aceita da nossa parte? Nada. Porque até mesmo o ato de maior bondade e generosidade que o ímpio pode fazer não é motivado pelas intenções corretas. Ou seja, ele pode até dar uma quantia alta de esmola, de oferta, pode até ser alguém que vive aí o tempo todo entretido em boas obras, ações sociais, mas a Bíblia diz um negócio interessante, num outro texto que a gente conhece bem também. Ela diz assim, se eu entregar o meu próprio corpo para ser queimado, se eu falar a língua dos homens e dos anjos, se eu tiver em mim tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu serei como bronze que ressoa, como símbolo derretido, ou seja, eu serei só um barulho, ou nada disso me aproveitará. Você já parou para pensar no que Paulo está dizendo lá e aqui? Porque ele está dizendo assim: o que Deus está atrás não é de coisas que você pode fazer, mas o que Deus está atrás é de um coração que manifeste obras que o agradam. E o que o agrada não pode estar conectado de jeito nenhum a intenções malignas, egoístas e pecaminosas. Isso quer dizer, meus irmãos, que sem Cristo Jesus, nada que eu faça é aceitável diante de Deus. Absolutamente nada. Porque o versículo 10 diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Agradar a Deus é prerrogativa só dos salvos. E aqui entenda bem o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que agradar a Deus é prerrogativa de quem está na igreja, mas eu estou falando de quem é salvo. Tem diferença. Eu não estou falando que só aqueles que são membros professos da igreja podem agradar a Deus, mas eu estou falando que só aqueles que estão em Cristo Jesus fazem coisas que agradam a Deus. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso são duas coisas. A primeira delas, se a salvação fosse algo que nós pudéssemos merecer por obras, isso não geraria glória para Deus, mas isso geraria glória para nós. Versículo 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Isso quer dizer que se eu fosse capaz de agradar a Deus por coisas que eu faço, se eu fosse alguém que pudesse chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei, eu auxiliei, eu amparei, eu fui, eu estava, isso não significaria de modo algum que Deus aceitaria o que eu estou fazendo, porque isso seria uma exaltação da minha própria pessoa. E é muito fácil a gente perceber quando as ações que nós fazemos são para Deus e quando não são, porque era isso que Jesus denunciava, justamente num grupo muito especial chamado os fariseus. Sabe por que eles faziam coisas que não agradavam a Deus, mesmo sendo conhecedores da palavra? Porque um dia Jesus chegou para um mestre da lei chamado Nicodemos e disse assim para ele: você precisa nascer de novo. E olha, gente, eu acredito que esse foi um dos momentos mais ridículos desses livros evangélicos não. Sabe por quê? Porque imagina um mestre da lei, um doutor da lei, e só para você ter uma ideia, um fariseu não era fariseu só num determinado ponto de vida, numa determinada idade em diante, mas um cara que era treinado para ser um mestre da lei, tinha que saber o Antigo Testamento de cor aos 8 anos. Ele andava junto com os mestres da época dele, eles ensinavam os meninos a falar os versículos,
bíblicos, a ensinar, a promulgar em alta voz. E quando ele atingia 8 anos, o mestre fazia um salteado com ele do Antigo Testamento. Sabe quando a gente fala aqui com as crianças, que depois do culto a gente vai ensaiar um versículo e elas vão apresentar? Se a gente fosse judeu, não seria um versículo, seria um livro da Bíblia. E toda essa cultura não gerou no fariseu uma necessidade de busca constante ao Senhor. Tanto é que quando Jesus falou de nascer de novo para Nicodemos falou assim: o Senhor está dizendo que eu preciso voltar para dentro da barriga da minha mãe e nascer de novo? Como é que uma pessoa pode fazer isso? Gente, olha a pergunta. Observe a inteligência do indivíduo. Um mestre da lei fazendo uma pergunta dessa. Mas na verdade, essa é uma pergunta que não tem outra explicação a não ser o seguinte: mesmo com todo esse conhecimento, o fariseu nunca lia a Bíblia e pregava sobre o pecado para si mesmo. Ele conseguiu enxergar o pecado nos outros, mas não é possível. Isso é um negócio que enoja Jesus. Porque, meus irmãos, a Bíblia é muito clara, nós estamos juntos. Se você não consegue enxergar isso diante de você mesmo, não tem nada que você faça que agrade a Deus. E é por isso que eu preciso insistir nesse ponto aqui. Hoje e agora, talvez toda a sua forma de religião, a maneira com a qual você interpreta a religião, é de acumular méritos. É de você se desculpar com você mesmo, com a sua consciência por alguma coisa que você fez a partir de um ato de religião. E a Bíblia diz que esse não é o caminho. Deus não aceita isso. Porque a glória do ato não é para Ele. A glória do ato não é para nós. Essa é a grande dificuldade do ser humano quanto a esse quesito. Sabe por que nós fazemos isso, irmãos? Porque não existe juiz pior do que a nossa própria consciência. Quando a sua consciência está te atacando, você pode até cumprimentar as pessoas dizendo que está tudo bem, mas você sabe que não está. E quando você sabe que não está, você começa a achar meios para poder lutar contra esse pensamento que fica na sua mente o tempo inteiro. Tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa errada aí. Isso deixa a gente maluco em alguns momentos. Porque você pode ir para qualquer lugar, mas esse mesmo pensamento, essa mesma intenção do coração vai continuar vindo atrás de você. Religião não cura isso. Sabe a única coisa que cura isso? É Jesus. Se você não tem Jesus, a sua religião é falsa. A minha religião é falsa. Porque o que eu estou atrás é de uma forma de me desculpar com a minha consciência. Porque o que eu estou atrás é de um ato que prove por A mais B de que eu sou uma boa pessoa. Mas a Bíblia diz que você não é. Eu não sou. Ninguém é. Não existe um justo sequer sobre a terra. Esse é o problema. Você já conseguiu enxergar isso? Aí você pode dizer: não, já enxerguei sim. Já enxerguei porque a cidade onde eu moro é uma cidade infestada de gente que está escrava do pecado. E isso não é mentira, isso é verdade. Só que lá no seu endereço também moram algumas pessoas que vivem nessa condição. Sim, é verdade, eu estou do lado de um agora aqui. Não é isso que eu estou falando também. Você já se olhou no espelho da palavra de Deus? E quando você se olha, a sua reação é qual? É esquecer, ou tirar do fato? Ou é fazer alguma coisa? Esse é o problema. O que vem depois desse conhecimento é a grande chave, se você entendeu direito a história da Bíblia. Porque a história da Bíblia grita em todas as suas palavras: não existe um justo. E a justiça que nós temos é uma justiça imputada, é uma justiça adquirida em Cristo Jesus. Eu adquiri o mérito de ser aceito na presença de Deus por causa do que Cristo fez, não por causa do que eu fiz. Então, pode até ser que você esteja aqui hoje e meu coração se alegre com isso, mas pense: o que é que estar aqui hoje diz quando o assunto é sobre o comunhão de Deus? Essa é a questão. Você veio aqui para gloriar-se? Para dizer: viu? Eu vou estar na igreja hoje, viu? Ou você é daquelas pessoas que tem Instagram cheio de foto, e aí você tira aquele selfie assim, com o fundo da igreja: estou na igreja. Hashtag, né? Na igreja. Vim agradecer a Deus, vim orar, vim não sei o quê. Aí as pessoas curtem, e aquilo faz um bem para a gente. A gente posta uma foto dessas, as pessoas curtem e elas comentam dizendo: olha, é isso aí, você está no lugar certo, você está fazendo direito. Esse aí é o jeito que todas as pessoas deviam ser. Eu queria ter um filho assim, eu queria ter um esposo assim, eu queria que você fosse assim. Uau! Consegui.
receber um dedinho de glória, sequer, por aquilo que você e eu estamos fazendo, se a gente assim. E é por isso que no versículo 10, Paulo é insistente quando ele diz: nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Isso significa, meus irmãos, que obra boa não é aquela que é socialmente aceitável, mas obra boa é aquilo que Deus aceita. Fora de Cristo Jesus, não tem obra boa. Só que não. Só existe fé sem obras. E como diz Tiago, fé sem obras é morta. É isso que existe no coração do homem sem Deus. Do homem sem Cristo. E aí você vai ver o versículo 10 concluindo, dizendo assim: as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. O que muda na salvação? Agora você não está mais nos delitos e pecados, mas você está nas boas obras. Você não está mais entregue à escravidão, mas você agora consegue lutar contra esses desejos e agradar a Deus com isso. Isso significa que a sua vida diante de Deus, a sua vida diante da palavra, é uma vida que só terá frutos verdadeiros se você, com a sua vida, com as suas ações, começar a lutar contra si mesmo e não mais exaltar você, mas exaltar Cristo. Ser criado num lar cristão, numa igreja, desde os meus primeiros anos de vida, foi muito bom para mim, porque eu aprendi muita coisa, e dentre as coisas que eu aprendi por meio da música, eu aprendi uma música que a gente cantava para as crianças assim: ó, convém que Jesus cresça, e que diminua eu. Sabe o que isso significa? Isso significa que boas obras são as obras que fazem isso. São as obras que tiram o holofote de mim e põem o holofote de Cristo. Ele fez isso comigo. Eu sou assim por causa dele. E sabe qual é a principal dificuldade da igreja hoje? É exatamente a posição desse holofote. Porque nós direcionamos esse holofote para a nossa vida e é daí que vem as decepções. A gente olha para a igreja e pensa: eu nunca pensei que uma pessoa que se diz cristã pudesse fazer o que essa pessoa fez. Isso é o holofote moderado. Eu nunca achei que eu fosse ver isso dentro de uma igreja. Isso é o holofote moderado. Se você é guiado por pessoas, você vai se decepcionar. Mas se você for guiado por Cristo, o caminho de boas obras. Isso quer dizer, irmãos, que se eu, com a minha vida, quiser agradar a Deus, esse aqui é o caminho. Não é o que eu posso fazer, mas o que eu preciso enxergar e o que Deus vai fazer comigo a partir daí. A questão aqui não é o que eu posso fazer para agradar a Deus. Não é isso. A questão aqui é a seguinte: você já conseguiu enxergar o que você é diante de Deus? Você quer resolver esse problema? Porque se você quiser resolver esse problema, você não vai resolver esse problema por si mesmo. A consciência de que você precisa resolver esse problema vem de Deus, não vem de Deus. Ele é que vai colocar isso em confiança. Eu poderia falar muito mais, mas eu gostaria de fechar agora ressaltando uma ideia do versículo 10. As boas obras, meus irmãos, são prerrogativa de quem foi criado em Cristo Jesus. Não é de quem foi criado no sentido de nascer, mas de quem nasceu de novo, de quem é uma nova criação. Agradar a Deus é só para esse grupo, não é para todos os grupos, porque esse grupo já tem consciência daquilo que era. É por isso que essa escravidão é tida por Paulo aqui como algo do passado. Você era assim, você não é mais. Eu era assim, eu não sou mais. Quem pode dizer isso? Quem pode direcionar o holofote da sua vida para Cristo e dizer: tudo aquilo que eu faço a Ele? Irmãos, tem um outro versículo que eu só gostaria de citar aqui para vocês, que diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o seu chamado. É chamar as pessoas ao redor de você para glorificar a Deus. A religião não é um holofote voltado para nós mesmos. Não é um holofote voltado para a nossa estrutura. Não é um holofote voltado para nada mais a não ser para a cruz de Cristo.
É isso que precisa ficar evidente para as pessoas que estão ao nosso redor. É isso que está evidente em você, porque se não for, você pode ser exaustivo e frequente o quanto você quiser dentro de uma igreja, mas a sua religião é falsa. Que o Senhor nos livre, meus irmãos, da falsa religião. Que o Senhor nos livre da escravidão. Que o Senhor nos direcione para Cristo. E tudo que nós fizermos nele, isso vai capacitar-nos para sermos transformados. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para fazer isso. Esse é o chamado dos filhos de Deus, galera. Deus nos abençoe. Vamos, meus irmãos, nos colocar em pé nesse momento, nós vamos orar pela última vez, encerrando o nosso momento de culto. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti com um coração extremamente desafiado pelo que disse a Tua palavra nessa noite. Ó Deus, quantas vezes nós fomos tentados a pensar que tudo aquilo que nós fazíamos por nós mesmos chegava até o Senhor. Quantas vezes nós pensamos que a religião era uma forma de nós nos justificarmos, era uma forma de nós lutarmos contra a consciência que nos assola a cada dia. Ó Deus, obrigado porque em Cristo Jesus todas as coisas fazem sentido. E dentre as coisas que nós aprendemos é a verdade inalienável de que nós não somos justos diante do Senhor e não há nada que nós possamos fazer que nos justifique. Mas Deus, em Cristo Jesus, como diz a palavra, não nos deixou nessa situação, mas nos transformou, mas nos trouxe numa vida nova, numa vida voltada para as obras que agradam ao Senhor. Ó Deus, nos livra, absolutamente nos livra, de termos um coração que foge da Tua presença, que foge da Tua luz. E que o deleite, ó Deus, em estar na Tua casa, se dê pelo fato de que as nossas obras serão expostas e manifestas para todos, porque elas são feitas em Ti. Ó Deus, se existe alguém aqui com algo a se envergonhar, que em nome de Jesus, o Espírito Santo capacite esse coração a quebrantar-se na Tua presença e a dizer: eu não sou digno, eu não mereço, eu estou no pecado, eu vivo no pecado, eu sou escravo do pecado, eu preciso da luz de Cristo. Ó Deus, que haja esse despertamento no Teu povo nessa noite, que haja avivamento da Tua obra no nosso país, que haja testemunho da Tua igreja, testemunho esse que não leve, ó Deus, o foco para nós, mas o foco para Ti. Tudo isso nós te pedimos com sinceridade de coração, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amantíssimo Pai, que a comunhão, o conforto, a consolação, os dons e o fruto do Espírito estejam sobre todos nós, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém.